Oi! Então por aí Hoje a nossa live vai ser especial. Tô aqui no frio de São Paulo. Aqui em São Paulo tá muito frio hoje, mas tá bom assim que eu gosto. Eu gosto do frio, gosto mais dessa época de frio do que de calor. Nossa, quanta gente, meu Deus! Já tá cheio. Bom, vou esperar o pessoal acabar de chegar aqui e a gente já conversa. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Acho que tá tudo bom, né? Dá uma ajeitada aqui no cabelo. Bom, tava assistindo só outra live gravada. Assista um monte. Todas as lives agora, que o Instagram mudou, né? Não fica mais nos stories. Então todas as lives, a hora que termina eu salvo e deixo disponível lá no IGTV. Porque aí é perene, todo mundo pode ver quando quiser, quantas vezes quiser. E fica disponível sempre, tá bom? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A nossa live, vocês... Esse cabelo aqui dá trabalho, viu? Obrigado. Ai, gente. Lu, cursando nutrição, graças a você. Poxa, que legal, que demais, que demais. Meu curso online, comento sim do NE Online, deixa eu até aproveitar e já falo já. O curso de nutrição eficiente das bases moleculares, a prática clínica, que é aquele que eu programei para visitar o Brasil inteiro, ir para todas as capitais, por causa do Covid, obviamente a gente não pôde ir, e eu transformei no curso online, só que muito maior. Eu tinha poucas horas para falar do assunto, agora no online eu estou gravando, semana que vem eu gravo mais, outra eu gravo mais, tá ficando simplesmente sensacional. Quem já se inscreveu, não precisa se inscrever. E não vai ter que pagar a diferença, porque esse online, obviamente, pela produção toda, ele é um pouco mais caro do que o presencial. Mas quem já pagou o presencial, não precisa pagar diferença nenhuma, tá pago. E a gente vai fazer o lançamento o mais breve possível para vocês. A gente está gravando, porque como é muito grande e sou eu sozinho, não tem outra pessoa no curso, eu estou tendo um trabalhão. Mas aí, quem não se inscreveu ainda, eu vou abrir inscrições mais pra frente. E quem já se inscreveu pode ficar tranquilo, sua vaga tá guardada. Você não vai ter que pagar diferença nenhuma, já tá tudo guardadinho. Me espera que eu tô chegando pra gente arrebentar. Eu quero fazer um curso para quando terminar você falar assim: graças a Deus que eu fiz esse curso. Porque tá muito, muito bonito. Sabe das bases moleculares, por exemplo, assim, vamos usar uma proteína. Será que agora, nesse horário, é melhor usar uma proteína vegetal, animal, mistura, blend? Que perfil de aminoácido é bom para esse horário? Então, coisa desse tipo. Que proteína é essa? Que estrutura proteica é essa? Por que essa estrutura proteica se abre? Por que essa se fecha? Coisas que vão ajudar muito na nossa prática. Mas, bem, vamos lá ao assunto. O nosso assunto hoje, na nossa live, é jejum intermitente e fitoterápicos. Então, eu vou falar de fitoterápicos aplicados ao jejum intermitente. Por quê? Já falei para vocês 1000 vezes que eu sou adepto do jejum intermitente, eu faço jejum intermitente, gosto muito dos resultados. Comecei a fazer o jejum intermitente quando eu vi uma vez, quando eu fui, muitos anos atrás, primeira vez que eu vi uma série de resultados num evento, num congresso que eu fui nos Estados Unidos, e o pesquisador estava mostrando as vantagens do jejum intermitente nas doenças inflamatórias. E aí eu na hora fiquei atento e comecei a fazer o jejum intermitente e comecei a perceber melhora. Aí se vocês perguntarem, Lu, o que mais te ajuda na autoimune? O que mais me ajuda na autoimune é tudo que eu faço. Não é só jejum, não é só cetogênica, não é só low carb, não é só plant-based, é de tudo um pouco. E o jejum intermitente é algo que tem me ajudado muito. Então por isso que eu falo bastante. E essa semana, não sei se vocês perceberam, eu estou fazendo uma semana em que eu estou me dedicando a falar de jejum intermitente. E todos os posts dessa semana estão lá no feed, são sobre jejum. Eu queria que vocês lessem bastante para tirar todas as dúvidas. E para essa live de hoje, eu convidei a Juliana. A Juliana é uma pesquisadora, uma profissional, uma nutricionista brilhante, que trabalha com fitoterapia, que escreveu um livro que é o Manual de Fitoterápicos.
E ninguém melhor que ela para poder falar comigo aqui desse assunto, trazer novidades para vocês, mostrar o clássico e o novo e como a gente pode aplicar isso na nossa rotina, na nossa vida, tá bom? Então, deixa eu ver se a Ju já tá aqui, que eu já vou chamar ela um minutinho, pera aí. Aqui, já tá aqui. Ju, você tá aí? Deixa eu fixar um comentário também. Pera aí, gente. Eu não enxergo. Oi, Lu, boa noite. Oi, nossa! Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Eu tô bem, bastante frio aqui no sul. Nossa, imagina! Tá 3 graus agora. Juro de Deus! Nossa Senhora! 3 graus. Eu tô em Gramado e aqui deu uns floquinhos de neve agora à tarde e tá marcando -2 graus essa madrugada e amanhã. Tá bem Nossa, frio. tá uma delícia pra dar uma voltinha na praça, pra dar uma passeadinha na praça. Ótimo, nós estamos com uma lareira ligada aqui enrolada no cobertor de frio. Não sai daí de dentro, não. Aqui em São Paulo eu subi agora, fui na rua, tava 16 graus. Eu falei, Jesus Cristo, 13? Nossa, o Arthur falando que tá 13 graus. 13 eu tô passando na rua. 13 graus. E eu tô com uma blusa aqui por baixo, vesti essa jaqueta aqui pra dar uma esquentada. Eu tô de manta, blusa de lãzinha, toda enroupada. Sim, eles estão pedindo aqui só pra eu tirar os comentários pra todo mundo ver melhor, tá? Pessoal, eu ativo os comentários mais pra frente, então se vocês tiverem alguma pergunta pertinente ao que a gente vai falar, eu abro mais adiante, tá bom? Porque senão vai ser muita falta de educação minha se eu convidar a Ju e deixar esse monte de coisa aí na cara dela. Imagina. Bom, primeiro, Ju, obrigado por ter aceito o meu convite para essa live. Imagina, para mim é uma honra estar aqui com você. Obrigado. Já fazia tempo que a gente queria fazer isso, né? Porque eu acho que é uma live de utilidade pública, não só para as pessoas em comum que são adeptas do estilo de vida saudável, mas para os profissionais também, porque é sempre bom a gente falar de novo, trazer esses assuntos à tona que fazem parte da nossa prática, que fazem parte dessa nova forma de fazer na nossa profissão. Eu digo nova forma de fazer porque eu me formei em 2001. Então, em 2001, de lá para cá, muita coisa mudou. Quando eu me formei, a gente calculava caloria, a gente fazia dieta para, tipo assim, dieta para emagrecimento, aí baseava lá em menos 7.700 calorias, dividia aquilo por X semanas e calculava mais ou menos quanto o paciente ia perder. E a gente não sabia muito, não usava muito a fitoterapia. Nem suplementação, nem jejum, nada. Nada. Pelo contrário, alguns professores falavam que suplementar o whey ia causar falência renal. Glutamina, então, Deus o livre, tu botar glutamina no planejamento alimentar. Meu Deus, glutamina causava câncer. Creatina ia causar lesão renal. E aí, no final das contas, a gente saiu um pouco assustado, né? E aprendemos na vida que não é bem assim, que existem vários coadjuvantes hoje que podem ajudar e muitas vezes coisas super simples que qualquer um pode ter, porque as pessoas imaginam, porque o que muita gente às vezes me fala, Ju, é assim, Luciano, essas coisas que você fala são muito difíceis, não tem isso aqui. Eu falo assim, nossa, você não tem um pé de alecrim? É difícil você achar um maço de hortelã? É difícil você achar uma raiz de gengibre? Mas às vezes fala, mas é caro. Não, mas você usa magnésio inositol, você não vai morrer se não usar magnésio inositol. A gente vai usar o que tem. Então, se a gente tem... Eu não tenho magnésio inositol, eu vou usar outras coisas que contenham magnésio dentro desse universo de coisas que a gente pode falar para eles aqui, que vão ter efeitos diferentes, mas que a gente faz o que está dentro do nosso alcance. E o assunto de hoje, que é a fitoterapia aplicada ao jejum, ou como otimizar o jejum com fitoterápicos, acho que assim fica adequado. Como que a gente pode melhorar os benefícios do jejum com fitoterápicos? Eu acho muito interessante, porque o jejum em si, o grande objetivo de que eu prescrevo o jejum para os meus pacientes é a modulação de proteínas anti-inflamatórias e aumento da expressão de proteínas antioxidantes, de enzimas antioxidantes. Então, esse é o grande propósito, por isso que vai ajudar no controle da resposta inflamatória, diminuição de doenças autoimunes e coisas mais. E além do jejum,
existe um aparato de fitoterápicos que a gente pode usar durante o jejum, que não vai quebrar o jejum e que vai aumentar a expressão de proteínas anti-inflamatórias, aumentar a expressão de enzimas antioxidantes. E por que não fazer isso, já que a gente está fazendo o jejum? Né, Ju? Eu acho excelente. E que bom que tu falou isso. Eu digo, graças a Deus que a nutrição mudou e a nutrição evoluiu, né? Ainda bem que evoluiu para nós, para os nossos pacientes, teve esse avanço, né, da nutrição. Eu sou formada já há 14 anos também. Eu ia pedir isso, para você se apresentar brevemente aí para as pessoas que não te conhecem. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Lu, sabe que eu sou tua fã, né? A gente tem anos já, né, de trocar várias ideias. Estou muito grata. Primeiro porque tu aceitou a minha loucura de escrever o prefácio do livro, porque o livro foi uma loucura, né? Que todo mundo, mas você vai escrever livro de plantas, para que tu vai escrever livro de plantas, né? E eu disse, por quê? Gente, não tem, precisa ter algo onde o profissional, o público leigo, tem que entender o porquê que está utilizando a fitoterapia, né? E eu fiquei muito feliz com a repercussão do livro, o livro esgotou, já está tendo uma nova remessa. Parabéns. Então, fiquei muito feliz com isso. Né? Agradeço muito a você que escreveu o prefácio, que aceitou, o pessoal que escreveu o livro comigo. Então, estou muito feliz de estar aqui contigo e falar de um assunto que eu tenho uma verdadeira paixão, né? Então, para quem não me conhece, sou nutricionista, assim como Luz, já estou há 14 anos formada. E desde que teve a nossa primeira legislação, em 2007, que regulamentou a prescrição de fito pelo Nutri, que eu comecei a trabalhar com fitoterapia. Só que, claro que lá em 2007 não tinha pós-graduação, não tinha livro, não tinha artigo, não tinha nada. Então, eu tive que percorrer muito atrás da farmácia para os farmacêuticos me auxiliarem nesse conhecimento. E aí eu trabalhei muitos anos com farmácia de manipulação também, aprendendo com os farmacêuticos como fazer a prescrição da fitoterapia, né? Eu fiz mestrado e doutorado em cardiologia, né? Não atuo em cardio, hoje eu atuo mais nessa parte de estética, de emagrecimento, que é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Mas a questão da fito, a fito é muito popular, né? A fito é cultural. Ninguém precisa ir até um profissional para tomar um chá. Acredito que muitas pessoas aqui, pelo menos uma vez na vida, já tomaram um chá de boldo, né? Um chá de alcachofra para dor de fígado, enfim. Nem que seja para saca, né, Ju? Exatamente. Toma chá de camomila que está muito estressada, que acalma, né? Ou eu escuto muito, toma suco de maracujá que acalma, né? Eu fico assim, nossa, é muito cultural. Só que as pessoas têm essa falsa crença que a natural não faz mal e a fitoterapia faz mal sim em excesso, né? Quando não utilizada da forma correta, que nem você falou, elas têm vários princípios ativos, né? Tem que saber utilizar e como otimizar esses fitoquímicos para o benefício da nossa saúde, né? Eu vejo muitas pessoas fazerem assim, colocou uma lasquinha de gengibre na água, vai para academia e acha que está tendo maior efeito termogênico, né? Acha que está emagrecendo horrores ali com aqueles 2 minutinhos do contato da água com o gengibre. E não é bem assim que acontece, né? Então, eu acho que a fitoterapia é uma estratégia, como você falou, mais barata. Quem é que não vai conseguir comprar um gengibre, um alecrim ou plantar em casa, né? A gente consegue muito. E no jejum ajuda muito a potencializar a questão muito inflamatória que você falou. Eu gosto muito de pensar no gengibre como uma estratégia anti-inflamatória também do gengibre e de outros fitoquímicos que a gente tem. E se não pode fazer uma tintura, não pode comprar uma cápsula, faz o chá, né? Faz uma maceração, faz uma infusão, uma decocção. E as pessoas têm muitas dúvidas nesse sentido, assim, né? Uma coisa Fala. para todo mundo. Existem várias formas que a gente pode usar os compostos ativos, os fitoquímicos. A gente pode usar na forma de chá, a gente pode usar na forma de tintura, a gente pode usar na forma de cápsula, a gente pode usar na forma de salada verde, de suco também. verde. Então são sachê. várias formas. Sachê, exato. São várias formas que a gente pode fazer o uso. E vocês vão ouvir que a gente fala muito de tintura, tanto eu, quanto a Ju, quanto vários outros profissionais. Por que a gente fala tanto de tintura? Primeiro, tintura é uma solução mais concentrada. Como é uma solução alcoólica, grande parte dos compostos ativos, dos fitoquímicos que têm um efeito benéfico, eles são solubilizados em soluções alcoólicas. Então, na água, às vezes a gente não solubiliza muito. E a solução alcoólica é uma solução de arraste. Então, ela arrasta muito composto ativo e naquela solução, naquelas gotinhas que eu uso, eu tenho super concentrado.
Um exemplo de uma tintura super popular é o própolis. O própolis é uma forma de tintura. Uma tintura. Então você tem uma solução alcoólica, existe também a solução aquosa, existem também as soluções aquosas, mas as tinturas, por regra, é ideal que se faça uma extração alcoólica seguido de aplicação pelo profissional apto a ajudar vocês a fazerem isso. Então, por exemplo, eu posso fazer uma pessoa que tem muita distensão abdominal e tem artrite reumatoide. Vou dar esse exemplo, tá? Muita distensão abdominal e artrite reumatoide. Então, vamos pensar. Eu gosto demais de usar o gengibre concentrado na artrite reumatoide e gosto muito de usar o alcaçuz para quem tem distensão abdominal. Eu posso juntar os dois. Eu posso colocar 50% de alcaçuz, 50% de gengibre e fazer uma tintura. Tintura, sei lá, o nome qualquer. Tintura X, gengibre 50%, alcaçuz 50%. E aí vou usar 20 gotas, 30 gotas, 40 gotas, dependendo do peso do paciente. As pessoas escutam muito, o que é tintura mãe 20%, né? Exatamente a extração da planta em álcool que a gente trabalha 20%. Isso é uma dúvida que as pessoas perguntam, quantas gotas eu tomo da tintura, Ju, né? Então, normalmente, né, a gente faz assim, tá? Para vocês entenderem como é que o profissional trabalha, porque eu sei que tem muita gente que não é da área da saúde, mas que tem hábito de tomar tintura. A gente normalmente faz uma gota para cada 2 quilos do paciente, né? Então, por exemplo, o paciente que tem 80 quilos, você vai tomar 40 gotas. Caderninho na mão aí, hein? E aí, como é que a gente tá? Daí vai tomar 40 gotas. Normalmente, assim, ó, a cada 20 gotas, para vocês entenderem quantos ml precisa manipular, né, ou comprar. A cada 20 gotas equivale a 1 ml. Então, no caso desse paciente, né, 80 quilos, 40 gotas, então dá 2 ml. Então, seria 2 ml por dia. Aí você multiplica, né, pelos 30 dias, vê quantos ml vai dar. E esses 2 ml dão aproximadamente 200 miligramas se fosse a planta seca, né? Se fosse fazer uma manipulação. Então, mais ou menos é esse cálculo bruto que a gente faz para conhecer a tintura. Perfeito, perfeito. Que é uma concentração, que é bem equivalente. Quando a gente fala, usei 30 miligramas de gengibre, usei 250, 200 miligramas de gengibre e usei 30 gotas, 40 gotas de solução de gengibre. Então, teoricamente, elas têm que ser equivalentes. São só formas de apresentação diferentes. Isso. Ô, Ju, e nunca tome a tintura. Vou tomar direto na boca a tintura. Não, sempre mistura um pouquinho na água, né? Pode ser só um pouquinho, porque ela tem um gosto muito, muito forte de tintura. E eu acho a tintura barata. Acho que tem um resultado muito bom de a gente consumir tintura. Tintura para insônia eu acho ótimo. Mulheres com candidíase vaginal, eu gosto muito de trabalhar tintura, né? Tintura antifúngica. Então vamos lá. Mulheres que têm muita candidíase e muita infecção urinária. Me dá uma tintura boa, Ju. Para infecção urinária eu gosto de Cranberry. Sem sombra de dúvida, Cranberry, 500 miligramas ao dia, 1 grama ao dia. Pode ser solúvel, cápsula, como achar melhor. Se quiser utilizar chás também, pode fazer tintura, mas para infecção urinária eu gosto muito de usar chá mesmo. Unha de gato eu acho excelente, que para dores articulares também é ótimo anti-inflamatório. Adoro unha de gato. Cavalinha, eu gosto muito também como diurético. E a cavalinha tem silício, então pensando em estética, né? Pele, unha, cabelo também é interessante. Gosto muito de quebra-pedra, acho de quebra-pedra fundamental para infecção urinária. E também gosto muito de chapéu de couro. São plantas diuréticas que têm ação anti-inflamatória que eu acho muito bom. Posso colocar mais uma só? Aí na Pode. Carqueja. Pata de vaca, também adoro a pata de vaca. Sim, se a gente ficar falando, vai vir 1000 plantas, né? Sensacional. Pata de vaca é incrível. E é uma incrível. ótima hipoglicemiante também, né? Aí se, por exemplo, a paciente já tem uma resistência à insulina, já tem um SOP que está muito relacionado... Pata de vaca é excelente, né? Gosto bastante, bastante. Sim, também gosto muito, muito, muito. Agora, tintura para candidíase. Orégano, adoro orégano como antifúngico. Acho orégano um ótimo antifúngico. Alho é antifúngico. Hortelã é excelente. Melaleuca, calêndula, lavanda. E aí, assim, dependendo do que mais o paciente tem de sintomas, né? Se já tem uma insônia, uma lavanda, dá para botar o gengibre... Dá para botar barbatimão junto, né? Então a gente vai... As pessoas acham
que a gente vai dar uma tintura ou uma cápsula para cada queixa que ela tem, né? E não, a gente procura aqueles sinergismos que as plantas podem oferecer, que entra dentro da fitoterapia contemporânea, né? Que a gente utiliza aquela planta para a queixa principal, aquela planta para as queixas complementares e sempre tem aquela base adaptógena, né? Que a gente sempre acaba trabalhando muito também. Sim, excelente. Então, Ju, eu vou pegar o gancho aqui e já vamos acho que para todo mundo entender e ficar bem aplicado, a gente pode usar alguns exemplos, tá, de aplicações que aí as pessoas se encaixam, vão entender como que funciona esse raciocínio. Se a gente faz um jejum, por exemplo, a gente está dando o comando que a gente quer produzir mais proteínas antioxidantes e trabalhar a resposta anti-inflamatória. Então, é muito importante a gente acordar logo de manhã e fazer alguma tintura ou algum chá ou alguma estratégia que aumente a expressão das sirtuínas. Ou seja, que melhore a nossa resposta antioxidante. O que você sugere para a gente usar logo ao acordar como tintura para quem está fazendo jejum? Então, estou fazendo jejum. Eu quero otimizar o meu jejum. Aí eu vou usar um exemplo. Uma pessoa que acorda com um pouquinho de fome, acorda um pouquinho ansiosa e acorda com um pouquinho de moleza. O que a gente poderia montar para ela em termos de tintura para ajudar isso? Tintura, eu gostaria de trabalhar. Eu gosto muito do gengibre, como você falou, o gengibre é bom, o gengibre é barato, né? Dá para trabalhar o gengibre. Pode pensar em trabalhar um alecrim, um ácido rosmarínico também é interessante de trabalhar, né? A gente pode pensar na questão da ansiedade, existem muitas plantas para ansiedade, né? Tem aquela que segue mais para a compulsão do doce, né? Por exemplo, pensando quem tem uma ansiedade muito por doce, uma gimena silvestre seria interessante de trabalhar, eu gosto bastante. Mas até em forma de chá, a gente pode pensar em trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar clorela também. Logo no jejum, algumas estratégias para alguns pacientes, eu gosto de dar clorela de manhã, tá? No jejum intermitente. Eu gosto muito de clorela. E dependendo do dia, do tempo de jejum que o paciente faz, eu gosto até de dar uma dose maior de clorela, porque ela ajuda muito a detoxificar também esse paciente, né? Sim. Então, eu acho a clorela uma estratégia muito importante, mas daí não em tintura, né? Daí é naqueles comprimidinhos que as pessoas compram juntos, enfim, tá? E uma coisa boa que a Ju tá falando de detoxificar, que o jejum, ele também aumenta a capacidade detoxificante. Ou seja, vai aumentar a excreção de compostos que estão atrapalhando, de espécies reativas de oxigênio, que estão ali fazendo peroxidação lipídica, que estão atrapalhando, que estão fragmentando o DNA, que estão atrapalhando tudo. Principalmente aquele paciente que já chega, né, logo, que não fez nunca nenhuma conduta nutricional, ele tá muito com as toxinas, metais pesados, um acúmulo muito, né? Que nem eu falo, as mulheres, a nossa maquiagem tem chumbo, né? O desodorante tem alumínio. Então, tudo isso eu acho que é uma estratégia interessante, né? Nesse primeiro momento. Sim. Também pode ser espirulina, né, Ju? Pode ser espirulina. Eu gosto de trabalhar com fucus também, algumas vezes. Porque o fucus eu encontro para vender alga seca para fazer em forma de chá. É horrível, tá? É um chá horrível. Fucus vesiculosos. Horrível. O chá dele é muito ruim. Parece que tá tomando água do mar. Muito ruim mesmo. É horrível. Mas que nem eu digo para meus pacientes, não é para ser bom. É para ter resultados, né? Eu sempre brinco muito, é para ter resultados. Então, a gente toma muito. Seguindo essa linha... né, Ju? Sim. Aqui no Sul é muito fácil. Uhum. Aqui é muito fácil. Aqui hoje na internet, não tem mais essa coisa assim, Sul, São Paulo. É só jogar na internet. Eu sou antiga, eu gosto de ir nas ervanarias ainda. Eu vou nas ervanarias, gosto de ficar olhando todas as plantinhas e comprar. Eu gosto aí, né? Tem muito aqui no Sul. Aqui é que a gente tem o inverno, então é muito cultural aqui o uso do chá, né? O chimarrão, né? É a infusão da Ilex também, né? Então, muitas pessoas me perguntam, Lu, tomar chimarrão quebra jejum, né? Não quebra jejum, né? Já aproveitando e falar para todo mundo quem gosta do chimarrão, né? Nem o tererê, né, Ju? Não, nem o tererê. Não quebra jejum e até a Ilex, dependendo da erva que a gente compra, vai pegar as propriedades da erva também, né? Porque ela tem vários ácido cloregênico, tem saponinas, né? Eu gosto muito da erva mate, gosto muito.
Mas seguindo o teu raciocínio do que tomar logo acordar em jejum, eu gosto muito de usar cardo mariano em tintura, tá? Acho ele Cardo Maria. excelente. Uhum. Gosto muito do cardo mariano, eu acho. E eu sempre digo para meus pacientes, é uma queixa que vem muito, eu digo assim, daqui uns 3 dias tu vai dizer para mim que tu tá com dor de cabeça. E é normal, porque ele está começando nesse processo de detoxificar muito, né? Ou às vezes o meu paciente chega para mim e fala assim, Ju, eu comecei a tomar clorela e eu tô com as fezes mais amolecidas, eu tô com diarreia, né? Isso também é normal nos primeiros dias, porque a clorela tem muita fibra, dependendo da dose que a gente trabalha. E que E bom que você às vezes, falou isso, e é muito comum mesmo o muito, paciente tá estimulando, quando tá fazendo muito estímulo de detoxificação, ter dor de cabeça, lá, é uhum, isso, no terceiro, quarto, quinto dias, começa a ter muita dor de cabeça, fala, mas eu não tinha isso antes, mas claro, não estava detoxificando. exatamente. A tendência é isso diminuir e estabilizar. Exatamente. Eu já aviso antes, ó, isso pode acontecer, é normal, porque tem pacientes às vezes se apavoram, né, e já querem não utilizar mais. E estratégia mais barata, tá? Às vezes o paciente, Ju, eu não tenho condições de comprar uma tintura agora, eu já gastei demais com a suplementação, tem alguma coisa mais em conta? Aí eu falo, toma um chá de alcachofra, um chá de carqueja, né, um chá de boldo, muitas vezes, dependendo do paciente, pode auxiliar também, né? Nesse protocolo, nesse primeiro momento, né? E claro, vai muito mais que nem você falou. É uma estratégia mais anti-inflamatória, mais antioxidante? Posso entrar com outras plantas. Dente de leão é uma planta barata. E eu gosto muito do dente de leão. Tem flavonoides, né? Tem luteína, que é excelente também. Então, são plantas que a gente encontra bastante. E vai muito da região, porque eu vejo muito assim, pessoas dizem, Ju, aqui no Nordeste eu não encontro essas plantas que tu fala muitas vezes, né? Mas assim, faz a tintura. Qualquer farmácia de manipulação vai ter, né? Essas tinturas de diferentes formas, né? Então, a gente falou de diuréticos, e agora eu me lembrei da centela asiática também, eu gosto bastante de trabalhar da centela Sim, asiática, né? Nesses do, protocolos. do Goto Cola. Excelente, E excelente. aí, o que acontece é o seguinte, pessoal, a gente, a primeira regra, quando a gente estiver fazendo um jejum e estiver buscando otimizar, a gente não faz um jejum no seco, entendeu? Eu vou fazer jejum, não vou tomar só água. Não, não faça isso, porque você pode ter muito mais benefícios. Então, fez o jejum, acordou, pensa, o que eu vou usar de estratégia antioxidante? Uma tintura, uma cápsula, um suco verde de baixa carga glicêmica, Uhum. e o que eu estou sentindo? Como eu acordo? Eu acordo com muita rigidez matinal, eu tenho alguma autoimunidade. Acorda com uma tintura muito anti-inflamatória. Quem sabe misturar cúrcuma com gengibre? Cúrcuma é ótimo. Tintura de cúrcuma é muito maravilhoso. A gente pode usar tintura de cúrcuma 50%, tintura de gengibre 50%, de 30 a 40 gotas ou de 20 a 40 gotas, dependendo do que a Ju explicou para vocês, da relação peso e gotas, para a gente poder fazer essa prescrição adequada. E já começa o dia desinflamando. Tá? Muito E ótimo. aí, logo em seguida, a gente pode já pensar em fazer ou paralelo ou tudo junto. A gente pode colocar a tintura também em shot. Muita gente me pergunta, Luciano, eu posso colocar Eu a gosto de tintura shot. em shot? Com certeza. Vai lá, espreme meio limão, coloca um pouquinho da espirulina. Já mostrei para vocês aquela espirulina da Amazônia, nossa, brasileira, que é simplesmente incrível aquela espirulina. Ju, você tem que experimentar essa espirulina. Não Não conheço, nunca tem gosto experimentei. de mar, de alga, de peixe. Nossa, que É uma coisa maravilha, porque incrível. a maioria tem, né? Esse A gosto muito maioria tem um gosto forte. horroroso. Eles usam, para você ter ideia, eles usam no cultivo da espirulina o melaço e o Que tucupi. É super ótimo, natural. daqui. Usa nitrato, aqueles nitrato horroroso, igual usa daquela espirulina da China. Então, é algo que eu gosto muito. E a espirulina ajuda muito na expressão, no aumento da expressão de alguns hormônios-chave, como PYY, como GLP-1, que são hormônios relacionados com Ok. saciedade. Então, a gente pode pensar, vou fazer uma tintura antioxidante e vou usar algo que também possa controlar os hormônios que me façam, que me auxiliem no controle da fome, como o controle de grelina e leptina, que a gente tem Ótimo. que fazer pela manhã. Porque se não chega 9, 10 da manhã, sei lá, Vai estar colher com fome. vai estar morrendo de fome, vai estar Uhum. ansioso, vai estar nervoso. Então, cuidem disso. Vocês podem usar
O beta-hidroxibutirato não é um fitoterápico, mas eu posso usar, é um corpo cetônico pronto para aquelas pessoas que não conseguem entrar em cetose rápido. BHB é muito bom, mas vale a pena a gente pensar em que estratégia antioxidante usar. E a gente pode usar, né, Ju? A tintura Sim. sempre no Sem shot. problemas nenhum. E a fitoterapia vem muito com a suplementação também, né? Com outros ativos que a gente pode fazer também nesse sentido, né? E agora tu falou das algas, falou de hormônios, e eu também gosto muito de usar as algas para quem tem alguma disfunção da glândula da tireoide. Eu, por exemplo, tenho hipotiroidismo e eu tive um ótimo resultado suplementando espirulina. Fazendo uma suplementação para não usar a medicação com espirulina, né? Claro, aí entra vitamina D, entra outros complexos vitamínicos, mas que dá resultado, né? As pessoas se perguntam, mas funciona? Funciona. Pode ser que demore um pouquinho até a gente conseguir ajustar os hormônios, mas dá um resultado benéfico a longo prazo. Você sabe que eu comecei a usar espirulina por causa disso também, né? Eu tenho Ah, tireoidite que legal. Hashimoto. Porque eu, Não mesmo sabia. motivo, eu tenho Hashimoto. E o motivo de ter começado a usar espirulina foi modulação da minha glândula. Que eu Eu também. também. Aí você pergunta, você teve um ótimo benefício? Eu tive um ótimo benefício desse monte de coisa que eu faço. Eu acredito que em algum momento lá a espirulina também ajudou, sabe? Agora, da Sim. função exatamente o que eu estou fazendo, é difícil, porque é tanta coisa que eu vou arrumando aí por dia, mas é algo que eu faço com uma certa frequência e constância e que eu também aconselho para as pessoas que têm hipotiroidismo, que estão com os níveis de T3, T4, TSH totalmente descontrolados, então vale a pena. E para nós mulheres, mais os outros hormônios, é muito difícil regular. Vou te dizer, a gente padece um pouco para regular esses hormônios, né? E eu tomava, eu cheguei a tomar 88 microgramas já de T4. Já cheguei a tomar. E eu disse, aí chega aquela fase da vida que tu diz, chega, não quero mais tomar medicamento, não quero mais, quero alternativas saudáveis, né? E claro, tudo é uma questão de ir testando, né? Eu vi que a clorela não tive o mesmo resultado com a espirulina. Então, eu vou testando muita coisa em mim mesma, até para falar para os pacientes o que funciona melhor ou não, né? E muitas vezes as pessoas não entendem quando tu toma muitos suplementos, as pessoas Eu acham que é juro que a medicamento. gente não combinou, tá? Eu falei Não, isso semana passada, que clorela para mim, que espirulina tem muito mais efeito para mim do que muito. Aham. muito mais que eu tinha Eu parado senti de o tomar mesmo espirulina. resultado. Eu senti a Sim, mesma eficácia. A clorela, para mim, não teve tão benefício que nem a espirulina. Eu achei a espirulina muito melhor, assim. E realmente, às vezes tu regula T4 e TSH baixa muito. E tu tem que ir ajustando e nada melhor do que a gente, ou o paciente, conhecer o organismo para nos dar esse feedback também do que funciona, né? Nesse exato. sentido, né? E a gente tem que ficar muito atento às nossas respostas, porque não adianta a gente só terceirizar para o profissional e falar assim, me ajuda. Se a gente não leva para ele informações suficientes para ajudar a nortear, né? Então, de repente, fala, mas o que você sentiu? Eu não sei. Então, sabe, anotar no caderno, nesse dia tive tal e tal, fazer os exames periódicos, a gente comparar, ter uma base comparativa para a gente criar gráficos, entender ao longo, de repente não está tudo regulado, faz exames a cada 2 meses ou a cada 3 meses para a gente construir gráficos e saber Eu se está faço a cada 3 certo. meses. Eu sempre gosto. Eu não posso suplementar um complexo vitamínico, um fitoterápico, se eu não fizer a cada 3 meses, para ver se a dose tá tendo benefício ou não. Quer dizer, a gente ajusta um detalhezinho na dose, que nem, por exemplo, eu tô com uma paciente minha, mulher, anticoncepcional há muito tempo, né? Perda total de libido, deficiências vitamínicas, né? Homocisteína alterada, B9, B12, candidíase vaginal, resistência à insulina e com insônia. Eu disse, nossa, vamos começar por uma low carb, porque não, as pessoas. Eu gosto muito que tu traz isso. A gente não começa logo com jejum quando nunca ninguém fez, né? Low carb, estratégia cetogênica e chega o jejum. Eu aprendi isso contigo, né? Então eu sempre trabalho essas estratégias, assim. E aí, só com a low carb, a gente já tem muito resultado num SOP, numa resistência à insulina, né? Para chegar no jejum, ter um benefício. E aí, ela tava com insônia, eu fiz uma tintura para ela, que ela não era muito adepta ao chá. Eu disse, não, vou fazer uma tintura. Ela disse, Ju, tô dormindo muito bem, mas tô dormindo até mais tarde do meu horário. Vamos ajustar. Ajustei assim, ó, questão de 5 gotas, consegui ajustar a melhora da qualidade do sono e ela dormir melhor. Então, Que tintura você avaliar usou, esse. Ju? Eu usei melissa, eu gosto muito de melissa. Passiflora incarnata, que é o famoso maracujá. Aí eu sempre gosto de falar aqui, né? Para quem não sabe, não é o suco de maracujá que acalma, as pessoas têm essa ideia, né? É as folhas do maracujá que tem um ativo.
E eu gosto muito da passiflora. Eu gosto muito de mulungu. E eu usei melissa, passiflora e mulungu. Mas normalmente, assim, ó, eu gosto muito de usar também humus lúpulos, é uma planta que eu gosto bastante para insônia, né? Ah, Húmulos. Húmulos com Humulus H. isso. Algumas pessoas conhecem como pequeno lobo, né? Algumas pessoas conhecem por esse nome, né? Mas assim, ó, sem sombra de dúvida, qual é a melhor planta para insônia, tá? Na minha opinião, valeriana. Concordo. Qual é o problema de tomar o chá de valeriana? O cheiro é horrível. Ai, ai. Posso dar uma dica? Quando vocês Pode. forem tomar chá de valeriana, espreme meio limão nesse chá, que o cheiro muda e o gosto muda. Vocês vão conseguir tomar o chá com... Esse eu nunca fiz, mas o cheiro. Ou então colocar Aí, uma canela. mas a tintura é ótima, né? A tintura vai ter o Sim. mesmo efeito, né? Dá para associar uma cava-cava juntos, tem uma ansiedade, também a cava-cava é excelente, né, para essa finalidade, né? Mas, assim, melissa eu gosto muito, passiflora incarnata. Mulungu pra mim é ótimo. Mulungu é bom, barato e tu acha facilmente para vender, né? Os diferentes tipos de mulungu vão ter essa finalidade para trabalhar insônia também, ansiedade. E o que a Ju falou, que às vezes a quantidade de gotas pode levar a um sono, tipo, dormir mais, passar do horário. Por exemplo, o mulungu, ele tem um efeito sedativo. Então, se a gente usar uma dose aumentada de mulungu, pode ser que eu acorde passando do horário e acorde muito mole, acorde indisposto. Muito provavelmente, essa dose está alta. Então, tem que ajustar um pouquinho, talvez diminuir um pouco e achar qual é a dose específica para você. Porque Aí às tem que vezes, testar. por mais que a gente coloque, né, Ju? A gente vai lá, faz peso, 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 quantidade, peso, gotas, e o paciente, às vezes, tem uma sensibilidade tão grande que, às vezes, a metade da dose já é suficiente. Hoje eu respondi isso, a menina perguntou para mim ali nas caixinhas, aí eu tive que trabalhar, parei de responder, depois eu vou voltar lá para as caixinhas. E aí ela perguntou assim, posso tomar 1,5 litro de chá por dia? Aí eu escrevi, a diferença entre o remédio e o veneno é a Na dose. dose. Então, às vezes, a gente passar demais do limite, a gente pode provocar outros desequilíbrios. O nosso corpo ele vive num desequilíbrio equilibrado. Então, a gente precisa o tempo inteiro oferecer coisa para tirar, oferecer coisa. O tempo inteiro tem que trabalhar essa orquestra. Só que tem que tomar muito cuidado, porque falar, se gengibre é bom, eu vou tomar 3 litros de chá de gengibre. Não vai ser bom, vai quelar com um monte de coisa, vai fazer desequilíbrio de bioma, vai fazer desequilíbrio da função de peristalse, então, do intestino. Então, muita coisa pode ser prejudicada. Por isso, quando a gente fala na dose, preste atenção, que isso é muito importante. Isso é É o muito... equilíbrio, né? Eu sempre digo que a nutrição é a ciência do depende e é o equilíbrio nutricional. Tem que ter um equilíbrio, né? E até Sim. tem plantas que a própria literatura traz. Não utilizar por mais de tantos dias, né? Então, dependendo do chá que ela toma, meu Deus, né? Por exemplo, vamos pegar aqui casca da Sagradicene. Todo mundo aqui, alguma vez na vida já usou ou conhece alguém que usa, porque os Eu fitoterápicos me mais lembro dos utilizados calafrios. Eu me lembro dos calafrios que eu senti a primeira vez que eu usei essa mistura. passa Parece que mal meu intestino tá muito. com nó. E a cólica, Um horror. que dá, e a cólica é horrível, né? Um E horror. muita gente utiliza CN casca sagrada para constipação. E a literatura é bem clara, é no máximo por 7 dias, não mais que isso, por causa das várias consequências que traz. E tem pessoas que tomam todos os dias. Né? Então, dependendo da planta que ela toma, por exemplo, um chá verde que quer a absorção de alguns nutrientes, né? Então, tem que ter muito cuidado com o tipo de planta que a gente utiliza, né? Porque tem que ter um equilíbrio. Tudo demais faz mal e tudo de menos pode não ter efeito. Então, o nosso organismo também tem que procurar esses sinergismos para a utilização dessas plantas, né? Deixa eu falar uma coisa, Lu, rapidinho. Uma pergunta que muita gente me faz. Ju, quantas plantas eu posso misturar num chá? Isso eu recebo demais de perguntas, né? Assim, a gente não tem uma literatura que traga uma regra de quantas plantas pode se misturar. Normalmente a gente fala no máximo 3, 5 plantas, mas cuidar plantas que tenham sinergismo de ação, né? As plantas têm que ter um sinergismo, né? Chá a gente não adoça, nem com açúcar, nem com adoçante. A gente não coloca leite e a gente não guarda na geladeira para tomar no outro dia. Chá a gente faz e toma no dia e na hora. Essa é a função do chá.
né? E tem pessoas que fazem litros e vão guardando na geladeira e vão tomando, né? E a gente não recomenda. Perfeito, perfeito. E isso que a Ju falou de misturas de plantas é sinergismo. Igual ela deu exemplo. Melissa, cava-cava, capim-cidreira. São plantas que vão, mulungu, que vão atuar em sinergia. Uma vai complementando a outra e no final a produção de melatonina vai ser aumentada, o cortisol vai diminuir. Então são várias coisas que vão acontecendo em sinergia. Então é isso que a gente tem que pensar na hora de fazer uma mistura. Se não sabe misturar, usa soluções simples que já vai fazer efeito. Se não sabe Ou misturar, procura, né, alguém que auxilie, né, nessa no seu questão de livro tem, chás. o seu livro tem, Tem. tem, tem Tu misturas. recebeu ele? Fala seu Instagram. Fala seu Instagram, Ju. Tu recebeu o livro? Ô, Ju, eu tava pensando isso agora, porque eu lembro Pois quando é. o prefácio chegou, eu olhei, eu vi o material no computador, o livro no computador, mas eu não sei se eu cheguei a ver ele em mãos. Eu não sei se você me mandou ele em mãos mesmo. Eu pedi pra te mandar, eu vou ver, se não, eu vou ver. Deixa que eu vou ver se depois eu te falo. Mas eu já vi, inclusive tenho ele quando você me mandou para fazer o prefácio, entendeu? Mas ele físico, eu acho que eu não tenho. Gente, que vergonha, temos que providenciar isso pra ontem, gente. Que vergonha isso. Vamos Não, providenciar ficou maravilhoso, eu já vi, não tem semana que problema. vem sem falta, gente. Que vergonha. Mas ele é um material consultivo para mim importante, entendeu? E até meu paciente, quando tá esperando, quando eu tô fazendo uma coisa, vai lendo, vai folheando ali. Eu queria que todo mundo visse também. Fala Ele seu ficou bem Instagram, Ju, completo. para todo Meu mundo. Instagram é JuSG, Ju, S de sapo, G de gato, JuSG, _Nutri. De nutricionista. JuSG_Nutri. Sigam a Isso. Ju, tá? Que a Ju é maravilhosa no que faz. Assim, ó, a fitoterapia, ela é um mundo ainda que, por mais que seja milenária, ela é muito nova para muita gente, né? Muita gente ainda não desconhece. E eu sou muito contra ao uso crônico de medicações sintéticas quando não precisa. Tá? Eu tenho muito preconceito com prazóis da vida, paracetamóis da vida, né? Corticoides, anti-inflamatórios da vida. Eu tenho muito preconceito, porque acho que quando a gente começa a estudar, né, Lu, essa questão toda de detoxificação do corpo, entende os benefícios do jejum, a gente vê que isso faz muito mal para o nosso organismo. Claro que em alguns casos, né, a gente não pode fugir do uso da medicação. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa assim, eu tô com febre, eu vou tomar um chá de sabugueiro, que é antitérmico, eu não vou tomar o paracetamol. Eu vou tomar o paracetamol, o antitérmico, quando realmente o chá não fez efeito, quando a fitoterapia não fez efeito, né? E eu acho que as pessoas poderiam buscar isso como meio alternativo, porque é menos maléfico para a nossa saúde e custo-benefício é mais em conta usar suplementação e fitoterapia. E tem Sim. resultados. Um chá de guaco, para quem tá. Eu lembro que quando eu Perfeito. começava a pensar em ficar gripado, tomava um chá de guaco. Eu nunca fiquei gripado a minha vida inteira, em 40 anos de existência. Eu não sei o que é uma gripe, que é uma febre, não sei o que é isso, não conheço. Mas eu Ótimo. começava qualquer coisa, chá de guaco, porque o guaco tem uma quantidade de fenólicos ali Ótimo. extremamente anti-inflamatórios, moduladores de células auxiliares. Ou seja, é uma riqueza que, igual que você planta um negocinho assim, ele lasca. Nasce. Parece Ele brota. Aqui em casa eu gosto muito, eu faço o meu próprio xarope caseiro, tá? Como a gente tem o inverno aqui, que começa lá em abril, o meu xarope, eu não uso álcool, né? Eu uso como base mel do meu xarope. Então eu faço com mel, base mel, não mel açucarado, tá, pessoal? Você tem que comprar um mel de boa qualidade, né? Um mel que vocês conheçam, o produtor. Eu gosto muito de usar, junto com o mel, faço todo um processo de banho-maria com ele. Eu uso abacaxi, que o abacaxi tem a bromelina, que ajuda na redução de muco e é um ótimo anti-inflamatório. Então, eu uso abacaxi, eu uso guaco. Principalmente, não, né? Mas no xarope eu tiro a casca, porque depois a casca do abacaxi eu uso para fazer outra infusão. Entendi. Boa, boa, boa. Eu gosto bastante de usar a infusão do abacaxi como anti-inflamatório, depois a casca com gengibre. Perfeito. Eu gosto muito de usar anis, eu gosto muito de anis também. Para gripe e resfriado, anis é ótimo, né? Anis estrelado. Eu uso guaco, eucalipto. Eu gosto do alho também. O alho é excelente, né? Para produção de muco, nariz congestionado. E coloco gengibre. E aí eu faço um banho-maria. Não deixo levantar fervura, né? Quando começou a querer levantar fervura, eu desligo.
E aí eu só tiro o alho, eu tiro somente o alho, porque o alho vai liberando o princípio ativo e daí o xarope fica com gosto de alho, né? Não é legal. Depois de pronto, eu deixo ele esfriar e eu coloco própolis. Aí eu coloco umas gostinhas de própolis e guardo dentro de um vidro bem fechadinho. E aí durante todo o inverno, eu uso uma colher de sopa todos os dias. E eu que tenho rinite alérgica, mudança de temperatura, eu notei que depois que eu comecei a utilizar isso diariamente, eu quase não tenho mais rinite. Que legal, que incrível, que incrível. E são coisas simples, né, Ju? Qualquer um pode fazer em Simples e casa. barato. Simples e barato. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Continuar nosso raciocínio. Vamos pensar aqui comigo, tá? Beleza. A gente continua fazendo o nosso jejum. Fizemos as estratégias logo ao acordar. E logo às 10 da manhã, eu sempre indico o meu paciente a fazer outro tipo de estratégia. O que você recomendaria para as pessoas fazerem às 10 horas para controlar essa vontade de comer, ansiedade e, sobretudo, para otimizar o efeito do jejum intermitente? Porque às 10 é o momento chave. Suponhamos que eu acordei 6h30, 7 horas, 10 horas vem outra coisa, que não quebra jejum. O que a gente poderia fazer, Ju? Eu acho assim, ó, acho que a gente pode pensar numa planta adaptogênica nesse momento, né? Porque é o momento que o pessoal começa a sentir fome, eu vejo que eles têm muito sono, né? Que eles querem temperatura corporal, eu vejo muita gente reclamar de sono também, mais ou menos esse horário. Eu gosto muito da família dos ginsengs de uma forma geral, né? O panax ginseng, o ginseng coreano, né? Que é o ginseng vermelho também. O ginseng indiano, a ashwagandha, também acho interessante de trabalhar. Que é o ginseng brasileiro, excelente. A maca, eu gosto muito da maca também. A maca peruana, né? Para quem tem essa fadiga, enfim. E para fome, assim, que é uma estratégia que eu acho que poderia pensar, eu gosto muito da gimena silvestre, de repente, ela em forma de chá, spray ou até mesmo uma tintura. E se quiser, de repente, trabalhar mais a ansiedade, melhorar a produção de neurotransmissores, porque normalmente o nosso cérebro já associa ao meio-dia horário de fome, né? Aquele horário que é muito psicológico nosso, que eu tenho que comer meio-dia, né? Então, de repente, para modular neurotransmissores, a gente pode pensar numa grifônia simplicifolia também. Eu gosto bastante de trabalhar a grifônia. Né? Então, Crocos ativos eu gosto uma também. mistura, né? De grifônia e de ginema. Perfeito. Essa mistura é ótima. É uma mistura incrível. A gente usa 200 miligramas de cada uma, se for usar cápsula, mais ou menos. E se for usar em tintura, também é possível, né, Ju? 50-50. 50-50. E o legal disso que a Dá Ju para tá trabalhar falando... spray também. Spray também é legal para quem não pode, no momento, tomar uma cápsula ou já enjoou. Então, dá para fazer o spray também, né? Acho bem interessante o spray. Um spray de ginema e grifônia. Muito legal. Dá pra botar aroma, né? Chocolate, frutas vermelhas, menta, hortelã, aí fica muito do gosto de cada um. Mas dá. E eu acho até, na minha opinião, eu acho que o spray, ele tem um efeito mais rápido. Porque a gimena tem as cumarinas ali, o ácido gimênico, que entra em contato com as papilas gustativas e vai inibir essa compulsão alimentar, principalmente pelo doce, né? Que é a mais frequente. E a literatura tem pessoas que relatam que ela dura 2 horas e meia. Eu tenho pacientes que dizem que depois que usam gimena perdem a fome total, assim, que até esquecem que estão em jejum porque é meio, né, ela tem essa funcionalidade. Então eu gosto bastante da gimena nesse sentido. Nossa, que legal. Ô, Ju, e sabe o que é interessante isso? Diabetes tipo 1 pode ser um indicativo de não fazer jejum intermitente. Então tem que saber, tem que estudar, saber que tá em que situação se encontra, porque pode ser um indicativo de não se fazer. Agora, no diabetes tipo 2, o jejum ele pode ser uma excelente estratégia. E para quem tem diabetes tipo 2, esse spray que a Ju falou, de ginema e de grifônia, pode ser um excelente modulador. Então, mais um ponto aí para... Sabe que pode botar junto? A canela. A canela também. Eu gosto muito da canela anti-inflamatória, para hipoglicemiante, reduz a hemoglobina glicada, para resistência à insulina. Eu acho a canela barato também, é uma estratégia boa. E é gostosa a canela também, até de tomar em forma de chá, né? Só para vocês entenderem, quando vocês forem fazer exame, peçam para o profissional pedir para vocês hemoglobina glicada. É um exame muito importante para nós. Muito, 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 muito. Quando alguém chega com histórico assim, de hemoglobina glicada, ao longo de
sei lá, 5 anos, para mim é um presente. Que eu consigo entender como que tá aquela resposta antioxidante, anti-inflamatória, como que ele está respondendo. E, por exemplo, se você perceber que a hemoglobina glicada ela está aumentando, para mim, acima de 5,6 já é algo preocupante. E dependendo do histórico também do paciente, Nossa, até um pouquinho menos, a gente já liga o alerta. Né? Por exemplo, o que aconteceu, Ju? Eu atendi minha paciente semana passada, a glicada dela estava 5,3. Aí ela falou para mim, nossa, minha glicada tá boa. Eu falei, não sei, deixa eu ver o resto. Aí eu fui olhar, ela partiu de uma glicada de 4,9, subiu para 5, exatamente assim, essa escada. 4,9, 5, 5,1, 5,2, 5,3. Eu falei, a tendência se você continuar assim, daqui 4 anos, daqui 4, 5 anos, você tem diabetes tipo 2. Porque é aquela evolução assistida. Então, para quem tem essas complicações, o jejum pode ser uma estratégia muito boa. E esses sprays que a Ju está falando também pode ser um importante coadjuvante. A canela, eu adoro a canela. E as pessoas têm aquela crença, canela é abortivo, né? Não, a gente sempre escuta isso, né? Gente, a canela, só para tranquilizar vocês, a canela não é abortiva. Não é abortivo. Tá? A canela não é abortiva. Carqueja é. Camomila é abortiva, camomila é managoga. E a camomila, ninguém imagina. Camomila inofensiva, toma um chazinho de camomila para dormir. Camomila pode ser managoga. A canela não, tá? Tanto que a canela, tem muitos estudos que mostram que a canela, ela pode ajudar a regular o fluxo menstrual e ela tem a mesma ação que ibuprofeno para cólica menstrual. Exato. Eu sou uma fã da canela. Até esses dias eu postei no meu Instagram, mulheres, né, período menstrual, mastalgia, dores na mama, aquela retenção hídrica, a gente incha, né, aquela compulsão alimentar, retenção hídrica, até postei. Eu fiz um chá de canela com gengibre, fiz a decocção da canela com gengibre, peguei aquela água daquela decocção e aí fiz uma infusão de cavalinha com quebra-pedra. Daí ali a gente tem, né, um chá diurético e um chá anti-inflamatório, excelente para o período menstrual. E baratíssimo. Perfeito, 1000 vezes. E beleza, então estamos chegando. Já chegamos até meio-dia. Ok, meio-dia, 1 hora, acabou nosso jejum. Aí depois eu explico, a gente faz uma outra live explicando isso. Mas aí o jejum te quebra com uma carga glicêmica mais baixa, mas aí a gente pula lá para a noite. Porque no dia do jejum é muito importante a gente otimizar o sono, usar desse dia para fazer uma boa estratégia de otimizar o clock circadian, que é a nossa proteína do ritmo circadiano. E o jejum, ele é uma bomba propulsora desse clock circadian. A gente vai usar do jejum mais alguns ativos chaves para modular o clock circadian, que foi o que a Ju falou para vocês antes, que é essa mistura, que a gente pode pensar em usar lá pelas 4 horas, não esperar chegar só à noite, não, para usar essas coisas. Então, lá pelas 4 horas, a gente já tem que pensar numa estratégia para o cortisol ir caindo. Então, vamos lá. Eu estou fazendo meu jejum, voltei a me alimentar, meio-dia, ok. Mas 4 horas, porque tudo isso é maximizado. Eu preciso fazer o maior benefício possível. E quando for 4 horas, eu tenho que jogar o cortisol um pouquinho para baixo, para a serotonina começar a subir, à noite a melatonina subir e o sono vir. Então, como que eu posso fazer para diminuir os níveis de cortisol, trazer essa coisa mais de calma, de menos euforia, de menos ansiedade para o paciente por volta das 4, 5 horas da tarde? Falou em cortisol, a planta que me vem na cabeça é rhodiola. Rhodiola rósea, eu acho uma das plantas, uma estratégia melhor impossível. A rhodiola, pode ser Panax ginseng também, eu gosto bastante. Mas eu acho que a rhodiola... Fala outra. Perfeito que a Ju está colocando. Rhodiola e Panax ginseng. Perfeito. Ou rhodiola e a fáfia. A fáfia também. Que é brasileira. Brasileiro. E aí tem uma coisa. Vamos lá, vamos identificar 2 peculiaridades aqui. Aquela pessoa extremamente criativa, da cabeça agitada, que senta na mesa e fica batendo a perna, e que é agitada, e que deita na cama e fica pensando em tudo, que não relaxa. Eu sou essa pessoa. Que é o famoso cometiltransferase lenta, que é o CONT lenta, pode ser que não se dê bem com rhodiola. A rhodiola pode trazer um pouquinho de dor de cabeça. Aí vale a pena usar o ginseng. Então, isso que tu falou é muito chave.
A gente tem que saber Eu vou quem te usar. trazer o meu exemplo. Quando eu estava finalizando o livro, eu sou uma pessoa muito agitada naturalmente, né? Eu falo com as mãos, eu não paro. Tu vai me entender porque tu é aquariano também, né? Eu acho que isso é do aquariano, né? De ser mais agitado. E eu tinha que escrever o livro, e eu tinha dado aula no final de semana inteiro, eu cheguei segunda-feira de tarde, eu precisava produzir muito, produzir muito. E eu tava cansada, eu disse, eu vou tomar uma rhodiola com ashwagandha, eu vou tomar as duas juntas, né? Pra mim dar o gás. Gente, eu tomei 2 horas depois. Sabe quando o meu cérebro deu uma dor de cabeça, mas assim, o meu cérebro começou a meio que me confundir, sabe? Eu pensava as coisas, mas eu não conseguia escrever, deu uma confusão, assim, eu disse, não deu certo. Não vou tomar mais. Não deu Comigo certo. não dá certo. Não funcionou. Comigo a melhor coisa, principalmente nos dias que eu faço o jejum, quando eu faço jejum, eu fico muito sério com todas essas coisas, porque eu quero otimizar o máximo possível. Porque eu gosto de comer, viu, Ju? Então, você fala assim, o Luciano faz jejum tranquilamente. Tá, não vou mentir, eu já me acostumei. Ok. Você gosta de fazer o jejum? Não. Eu prefiro comer. Eu gosto de comer. Sou uma pessoa que gosta de comer. Só que eu já me acostumei e não sofro. É diferente fazer e não sofrer, encarar isso como benefício, do É que que tu falar assim, acostuma, eu né, também. amo fazer jejum, eu amo ficar sem comer. E se eu falar isso, Luciano Bruno, é mentira. Agora, eu tenho pacientes que gostam mesmo de fazer. Eu faço porque eu preciso. E já entendi que é pro resto da vida, então não reclamo. O que vai adiantar se é importante eu ficar reclamando? Vai ficar muito, muito chato fazer esse jejum. E aí, eu, por exemplo, quando dá umas 4, 5 horas da tarde, eu tenho o costume de usar com uma certa frequência alguns ativos-chave. Um que eu gosto muito é o cerenzo. O outro que eu gosto Ótimo. muito é a ashwagandha, tá? Gosto também. E a gente pode usar a raiz de ashwagandha, a gente pode usar ashwagandha em cápsula, tem várias formas. Acho o pozinho também, que pode botar num shot, alguma coisa assim, O suco. pozinho. E o que eu, tomo, que eu tenho usado ultimamente, eu ganhei esses dias, faz uns 2 meses, um mês, sei lá, que é a fáfia. A Também gosto. fáfia tem me ajudado muito, porque eu fico mais tranquilo, eu não chego em casa com aquela fome louca, então eu faço minha refeição, eu percebo que já vai baixando meu cortisol, que eu chego mais tranquilo, mais sereno, vou fazer minhas coisas, quando vai dando 8h30, 9 horas, eu já vou ficando com sono, é a hora que eu venho para a cozinha, depois que eu já janto cedo, 6h30, 7 horas, aí quando dá 9 horas, eu venho para a cozinha, preparo um magnésio, eu gosto do magnésio inositol, misturo o Gosto magnésio também. na água, que ele faz o relaxamento muscular global maravilhoso, e eu vou usar alguma coisa. Ou uma tintura de melissa com cava-cava e valeriana, que eu tenho aqui em casa, ou eu vou usar um chá. E aí os chás são diversos. Às vezes eu faço chá de lavanda com mulungu e melissa, Eu chá de adoro melissa lavanda para com, insônia com também. capim-cidreira e lavanda. Então são coisas que a gente pode fazer. E que, nossa, quanta gente aqui, meu Deus. Eu vi que tem mais de 1.000 também, eu Meu tava olhando. Deus do céu, que legal. Obrigado, viu, gente, vocês estarem aqui com a gente. Fico muito, muito feliz. E mais feliz ainda de poder. Eu sei que muita gente que está aqui não conhece a Ju, e você já deve ter entendido porque eu gosto tanto dela e porque ela é uma profissional tão brilhante assim. E todo mundo quer a Juliana em algum momento. Ela vai estar no meeting em novembro, dividindo isso aqui com vocês. Se Deus quiser, é, Ju? Sim, e E tomara que dê tudo certo até lá, né? nem me fale, nem me fale. Então, até agora, o meeting vai acontecer. Então, a gente está esperando um pouco os órgãos, né, o nosso Sim. governo, nosso Estado, para saber nos guiar mais um pouco. Mas até então, o meeting vai acontecer em novembro, a não ser que a gente não consiga. Aí são cenas para o próximo capítulo. Mas a Juliana, ela trabalha muito tempo com isso. Então, quem não leu o livro dela ainda, eu recomendo que leiam, que façam, que estudem, que usem o material dela como material consultivo, que eu particularmente gosto muito, e que ajuda. Olha só, nessa 1 hora que a gente falou, a quantidade de coisas a gente aplicou a uma situação só. Claro, a gente vai dando exemplo de outras coisas para vocês entenderem, mas a gente aplicou em uma coisa só, que é o jejum. Ou seja, imagine, por exemplo, um paciente que tem, por exemplo, vamos dar um bônus aqui para todo mundo, Ju. Uma pessoa que está fazendo jejum e que está naquela luta incessante para perder gordura corporal, para perder peso. O que a gente pode ajudar em termos de fitoterapia para essa pessoa?
Eu gosto da Garcinia Cambogia, porque ela também tem essa ação Também. lipolítica. Posso Eu fazer um gosto parênteses, muito. então? Pode. Para quem mora fora do Brasil, para quem mora nos Estados Unidos, vocês vão encontrar a Now Foods, a Life Extension, todos eles têm Garcinia Cambogia, vocês vão encontrar de 500 de 1000 miligramas. Eu gosto de usar no meio da manhã e no meio da tarde, Garcinia Cambogia. Também, às 10 e Muito às maravilhoso. 16 eu gosto de Às prescrever 10 ela. às 16, eu Isso. também. E aqui no Brasil vocês encontram o próprio frutinho da Garcinia seco para vender. A Garcinia, o chá dela é gostoso, ela lembra um chá cítrico, parece que tu mistura laranja com limão, assim, ela tem um gosto muito cítrico, a Garcinia Cambogia. E ela tem ácido oxicítrico, né? Então ela também ajuda nesse aumento de neurotransmissores, serotonina principalmente, e ela ajuda muito nessa ação, né? Tem o kumbu, que é um tipo de alga também, que eu gosto muito de trabalhar como lipolítico também, que a gente encontra em algumas farmácias de manipulação para manipular. O Morosil, né? Acho que tá super em alta o Morosil, né? Todo mundo... Eu adoro o Morosil. De todas essas laranjas Moro, assim, que existe, de ativos, o Morosil, acho que tem um resultado lipolítico muito importante. E eu Ô, gosto Ju, muito... sabe uma coisa que eu tenho tido um benefício incrível? Você falou, me fez lembrar. Associação de Morosil com Bergavite. 500 Adoro... miligramas de Morosil e 200 miligramas de Bergavite. Eu tô nutrindo um amor incondicional pro Bergavite, porque eu tenho um bom resultado com Bergavite, com Venoxin para paciente com dislipidemia. Tive um resultado significativo. Ou seja, alteração de colesterol, triglicéridos. Isso. Colesterol total, triglicerídeos, LDL, eu tive um resultado muito bom em 3 meses. É incrível. Eu acredito demais e também vejo as mesmas coisas aqui. Ó, guardem aí, Bergavite, Venoxin, Morosil, que são ativos que vocês vão encontrar em farmácia de manipulação. Em farmácia, isso, dá, em farmácia. Não vão... Tudo isso é via prescrição, então é importante ter um profissional para auxiliar, para fazer esses ciclos, porque tudo isso que a gente está falando, eu e Ju, a gente está dando exemplo de aplicação, mas a gente trabalha ciclos, a gente muda a cada 3, 4 meses, a gente muda tudo, porque os efeitos eles vão, a gente vai ficando mais estagnado, então é hora de mudar. Então, o nosso organismo é muito, muda. eu sempre brinco, o nosso organismo é muito inteligente, né? Ele acaba se adaptando também a alguns determinados tipos de ativos e dependendo do tempo não vai mais fazer resultado também. Não faz mais nada. Com a estratégia, né? Ele é muito inteligente. E sabe que eu me lembrei... Sabe o que é engraçado, Ju? Eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com nutrição. E às vezes eu faço as minhas fórmulas, eu mesmo faço as minhas fórmulas a cada 3, 4 meses. Aí eu fico pensando, nossa... E toda vez que eu tô conversando com alguém, por exemplo, aqui, eu já pensei em 2 coisas novas para colocar na minha próxima fórmula. Eu fico o tempo inteiro pensando, como vai ser minha próxima fórmula? Porque eu tenho que mudar, eu preciso continuar tendo efeito. Eu tomo muita coisa também. Eu nunca tiro da minha fórmula cúrcuma e gengibre. Esses são fixos. Cúrcuma, gengibre e moringa são fixos, não saem da fórmula. Moringa é ótimo. Moringa não também sai eu gosto da bastante. Ali. Agora o resto eu vou mudando. E a cúrcuma, eu sempre falo para meus pacientes em shot, eu gosto muito de dar shot, viu? Eu adoro shot. Legal. E eu gosto muito de botar cúrcuma já com a pimenta preta, né? Para aumentar a biodisponibilidade. Muita gente não sabe, mas é sempre botar um pouquinho de pimenta preta, piperina, para aumentar a biodisponibilidade dessa cúrcuma longa. E eu me lembrei quando a gente falou da Garcinia, não sei se você vai te lembrar, quando nós nos conhemos no congresso em São Luís. Lembro. Acho que em 2016 a discussão era Garcinia. Eu me lembro, a gente estava num jantar, depois a gente foi jantar, eu e você, mais um monte de palestrantes. Isso, mas eu me lembro que no meio do congresso a gente participou de uma mesa redonda. Não, mas a conversa não acabou, a gente ficou falando dessa Garcinia. De Garcinia. Verdade. E agora eu falei da Garcinia e disse, não, claro, a gente começou a discussão da Garcinia, exatamente. E é algo que funciona... Eu gosto muito da Garcinia. Sim, concordo e também gosto muito. Mais alguma coisa, Ju, que você acha que pode ajudar? Algum fitoterápico que você pode dizer para alguém? Olha, esses são fitoterápicos essenciais. O que seria essencial? Eu poderia ficar 3 dias falando de todos os fitoterápicos que eu acho essencial. Eu imagino. Mas assim, eu acho assim, para jejum, tá? Pensando nessa estratégia que a gente falou. Gengibre, eu acho que é barato e todo mundo deveria consumir. Gengibre como uma estratégia de ação do anti-inflamatório. Pode olhar a cúrcuma longa junto, unha de gato. Eu gosto muito da unha de gato também para essa estratégia anti-inflamatória.
Pensar em mais em questão de detoxificação, cardo mariano, investe no cardo mariano, que eu acho ótimo. A opuntia, né? A cactin, cactix, tem vários nomes, né? Cactínia, também Maravilhoso. ótimo. Adoro trabalhar com opuntia ou cactínia, né? O cactim Mas assim... mais me dá resultado em inchaço. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência a inchar demais. Eu ia falar a mesma coisa. Mas muito, Retenção Ju, hídrica. parece um balão. Às vezes Retenção eu olho, hídrica é ótimo. eu vejo um stories meu e falo, nossa, que tamanho de cara, Luciano. A gente não percebe, vai mudando. Exatamente. E depois que eu usar diariamente o cactim, eu tenho uma mistura que é cactim com carqueja. Ótimo, eu adoro carqueja também. E a carqueja também tem uma leve ação lipolítica, né? A carqueja também ajuda na perda de peso. Cactim com carqueja, tá vendo? Ótimo. Eu vou te contar, você vai tomar um susto quanto eu tomo por dia. Eu tomo 2.000 miligramas de cactínia e 1.500 miligramas de carqueja. Foi a única dose que eu tive efeito. Porque antes eu usava 500, 1.000, não tive efeito. É isso que eu ia falar. 500 miligramas de cactim, eu nunca observei efeito nenhum com 500 miligramas. É acima de 1 grama. Acima de 1 grama para ter resultado. 2 eu acho excelente. E uma dose, 2 é a dose correta. Uma dose são 6 cápsulas. Tá vendo? Uma dose, 6 cápsulas. Só que eu não tomo as 6 de uma vez. Eu tomo 2 de manhã, funciona. 2 perto do horário de almoço e 2 de tarde. Perfeito. E no final das contas, tem um efeito... Eu só não tomo muito perto de dormir, porque como eles são diuréticos, a gente toma muito urina a noite toda. Vai acordar de noite para fazer xixi. Isso eu já fiz. Isso eu já errei a dose, tomei uma opuntia, uma cactínia, lá pelas 9 horas eu passei a noite inteira indo no banheiro. Isso realmente acontece, isso é fato. Eu sempre digo, é fato. Eu como gosto de chá, eu já entraria com a cactim em cápsula e já tomaria o chá de carqueja. Eu já gosto do chá. Boa, gostei. Também dá. Menos até para reduzir custo, dependendo pro Exato. paciente, né? E número de cápsulas, às vezes eles preferem também. A gente pode fracionar isso em cápsula, chá, enfim. Como fica melhor. Ô, Ju, você tocou num assunto muito importante aqui, ó. As cápsulas, deixa eu abrir uma aqui, qual que é essa pra vocês verem. A cápsula tem um revestimento ou de gelatina ou de glicerina, depende do conteúdo. Isso. Às vezes a gente toma muitas cápsulas, é muita gelatina que a gente toma por dia. Então, muitas vezes eu gosto de usar coisas em cápsulas e coisas em tintura para não ficar usando só uma forma de administração, para diminuir esse revestimento, esse excesso de gelatina. Aí muitas vezes eu faço tintura, simplesmente para mudar a forma de apresentação. Às vezes eu coloco num chocolatinho, entendeu? Eu adoro trabalhar bombom terapêutico, eu gosto bastante. E hoje a gente tem, né, cápsula vegetal, cápsula de clorofila, as tapiocaps, hoje tem várias opções. Aqui eu também tenho, essa é a minha cápsula aqui, é de clorofila. Ó. Isso aqui também é outra coisa maravilhosa, ó. Gosto muito de triptofano. Adoro. Aqui, ó. Isso aqui, 4 horas da tarde, tipo 4, 5 horas da tarde. Aqui tem 190 miligramas, a dose, 200 miligramas de triptofano. Isso aqui é muito incrível, é algo que a gente pode incluir também. Gosto muito de triptofano, gosto bastante. Isso aqui, ó, é uma cápsula com glicerinada, oleosa, então o conteúdo tá aqui dentro. Essa é menos pior do que aquela outra ali, tá? Mas dá para usar tranquilamente. Hoje a indústria farmacêutica tem várias opções, né, Lu? Que a gente consegue fazer sachê instantâneo, sopa, dá para fazer. Eu gosto muito de trabalhar, quando eu trabalho, a gente falou da grifônia. Filme, óleo dispersível. É isso que eu ia falar, grifônia e filme óleo dispersível. Grifônia e filme óleo dispersível é excelente, são muito rápidas na mucosa oral a absorção, né? Pastilha e o filme é muito interessante. Para quem nunca viu, parece um papel manteiga fininho, que a gente bota na língua, fica no céu da boca e devagar a gente vai absorvendo. Tanto que às vezes até tu pega na mão, dependendo da temperatura, ele meio que começa a derreter no tamão filme óleo dispersível também. Então tem que botar bem rápido. Em questão de segundos ele dissolve, né? Pode botar um sabor, hortelã, né? Fica bem fácil para idoso, para criança. É uma ótima estratégia também. Sim, também acho. Gosto muito. O que mais, Ju? Mais alguma coisa? Nossa, eu poderia ficar horas falando, né? Mas assim, eu acho que isso vai muito também do objetivo do paciente, né, Lu? Do jejum dele, né?
Acho que cada um tem um objetivo e as plantas elas vão trabalhar em sinergia com esse objetivo. Mas eu acho que a gente falou gengibre, cúrcuma, para quem fazer as algas, clorela, espirulina, eu acho também muito interessante essa estratégia. Família dos ginséns também é uma estratégia interessante. E eu acho que ao longo do dia o consumo de chás ajuda muito no jejum por uma questão psicológica de estar tomando alguma coisa que tem um gostinho para enganar aquele teu jejum ali, para ter um efeito também na absorção. Ótimo. E só para uma novidade que eu já contei para algumas pessoas, a Ju, ela criou um banco de fórmulas maravilhoso que, nossa, eu fiquei chocado quando eu vi. Para o Diet Smart. Então, o Diet Smart tem um banco de fórmulas. Então, todo usuário vai lá em fórmulas magistrais, tem um banco de fórmula para libido, perda de cabelo, antioxidante, termogênico, pré-treino, pós-treino, um monte de coisa que a Juliana criou. Tem uma parte só de saúde da mulher, insônia, ficou bem legal. Ficou lindo. Então, todo usuário do Diet Smart hoje vai ter acesso a tudo que a Ju fez. Ficou incrível. Então, quando vocês pegarem a fórmula, vocês não, às vezes ficam assim, me marcam, postam, Ju, e falam, Luciano, muito obrigado por facilitar a minha vida. Então, agora, Luciano e Juliana, muito obrigado por facilitar a minha vida. E só para atualizar os nutricionistas, tá? A gente atualizou o banco de fórmula de acordo com a nova legislação, né, Lu? Tem a legislação 9 em junho e o banco de fórmula já está de acordo com toda a legislação. Já foi feito, as coisas tá bem atualizado. Em junho e a gente está em agosto com tudo atualizado. Vocês podem usar lá. Sem medo. E eu fiz a associação, né, Lu, de vitaminas, minerais e fito. Então, quem não tem o título de fito, prescreve só as vitaminas e minerais. Só as vitaminas e minerais. E quem tem o título pode prescrever tudo junto. Eu separei para ficar mais fácil do pessoal entender, né? Porque as pessoas, tá, mas o que eu prescrevo? Tá ali, pode associar. Muito incrível, muito incrível. E ficou maravilhoso. Isso para todo usuário do Diet Smart. E qualquer dúvida também pode me procurarem também, né? Bota aí teu Instagram de novo. Fala teu Instagram para eles aí. Meu Instagram é JuSG _Nutri. Boa. Ju, muito obrigado. Deixa eu só abrir os comentários aqui, porque se tiver alguma pergunta, você se incomoda de responder claro, muito rápido. Imagina. Prescrevo com mais prazer. 5 minutos no máximo aqui, eu boto aqui. Mas agora achar as perguntas. Só para a gente se despedir também, eu vou abrir aqui isso aqui. Eu vou aproveitar agradecendo todas as pessoas que nos assistiram aqui nessa live. Obrigado pela confiança no meu trabalho, no trabalho da Ju. Obrigado, Ju, demais. Eu sei que todo mundo... Imagina, eu que agradeço. Também tem essa mesma gratidão pela sua doação e ajudar todo mundo da forma que você ajuda, que você vem ajudado, tá bom? O Diet Smart, ele é um software para nutricionista que também tem aplicativo. Estão perguntando se é um aplicativo. Então, ele é só para nutricionista. E a gente tem um aplicativo que o paciente baixa. O paciente baixa, aí tem acesso a todas as nossas receitas, tem acesso às evoluções, planos alimentares, mas ele tem que baixar via nutricionista. É o nutricionista que vai dar uma identificação para ele baixar. Tá bom? Gente, tem muita pergunta. O que a gente responde, Lu? Olha aqui, Ju. Ó. Amei conhecer a Ju. Que legal. Ai, obrigada de coração. É tanta gente. Beijo para todo mundo que tá mandando beijo para mim, né? Tem gente estão perguntando aqui, ó. Chá para enxaqueca, Ju. Eu gosto muito de gengibre. Assim, ó. Gengibre, casca de uma laranja e 10 cravos. Cravo é o alimento mais rico em polifenóis que tem. Mas tem o tanaceto, né? Que é o principal fitoterápico. Mas eu, particularmente, eu nunca vi o tanaceto para chá. Então, seria mais em cápsula. Mas faz, ó, gengibre, casca de uma laranja e 10 cravos. Faz uma decocção em 150 ml de água para enxaqueca. É excelente. Boa, perfeito. Alguma dica para queda de cabelo? Eu tenho uma que é o Nutricolin. Não é um fitoterápico, mas é a melhor coisa ótimo. Depende da queda de cabelo, né? Se for uma alopécia, poderia pensar no sal palmetto, dependendo do tipo de alopécia. Mas Nutricolin, o pomade também é excelente, né? Colágeno para cabelo também, dependendo do qual a queda de cabelo, né? Pode ajudar bastante, né? Exatamente. Gente, tem muita pergunta.
É assim, você tá vendo? Às vezes quando eu tô fazendo live, o povo assim... Que "Luciano, demais, você gente. responde as perguntas." Obrigada. Eu não consigo. Quando eu tô fazendo live, Ju, eu não olho para as perguntas, senão eu não raciocino. Eu não É consigo muita falar. Aí a pessoa coisa, fala alguma né? coisa assim, aí eu falo, nossa, o que eu tava falando mesmo? Aí eu não olho, tipo, não tô vendo. Aí depois, no final da live, que eu vou dar uma olhada no que... Gente, eu sou gaúcha, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muita gente perguntando onde é que eu sou. Eu sou gaúcha, sou de Porto Você tem a Alegre. capa do livro aí, Ju? Você tem um livro aí Não, pra eu não tô você? em casa, eu tô viajando. Mas no link da bio do meu Instagram, clicando lá, tem lá o linkzinho que vai direto pro site do livro, tá? Mas no meu Instagram lá, quem for ver, tem várias postagens do livro, onde eu falo. E qualquer coisa também, pessoal, dúvidas, por favor, podem me chamar no direct também. Maior prazer, eu respondo vocês depois. Só que, claro, a gente não dá conta de tantas mensagens, então se a gente demorar, a gente demora um pouquinho. O meu Tá. Ô, Ju, livro isso, nome. é o Manual de Prescrição de Fitoterápicos pelo Nutricionista, que foi publicado em outubro de 2019 pela editora Ateneu. Manual de Pô, Prescrição de Fitoterápicos para o Nutricionista. perfeito, perfeito. Cabelo branco, gente. Eu gosto de Dimples, que é o Dimples, estado de melão da Cantaloupe. Dimples, excelente. Cabelo branco para celulite, ótimo, maravilhoso também. Celulite, verdade. A gente usa Perfeito. dosagens de 20 a 40 miligramas. Eu Mas vai uso então. já, eu uso já 40. É, 40 não tem erro. sim, 40 sim. não tem erro. Pessoal, essa lista da Ju, a lista está no software. A lista da Ju está no software. Ela fez exclusivamente Por para o Diet Smart. Smart. Pois ela só está lá para os usuários. Então, todo mundo que for usuário novo, vale a pena ir lá olhar. Quem não é usuário, não conhece, dietsmart.com.br, façam um download e aí vocês vão conhecer a maravilha que está lá. Vocês vê o banco, Ju, se você vê o banco de receita, a gente dividiu assim, ó. Eu Receita vi. cetogênica, plant-based, não sei Eu o vi quê. o Rafa me mandou o link, agora eu uso o programa. E eu vi, as receitas ficaram ótimas e ficou bem Com legal a carga e índice distribuição. Eu glicêmico. vi, ficou muito legal. E as fórmulas também ficaram super bem separadinhas, né? Então o pessoal acha muito mais fácil, né? Não, Vai lá direto. ficou incrível, ficou incrível. Ficou bem legal. Incrível. Eu não tenho palavras para agradecer você por tamanho. Imagina, eu que agradeço. Meu Deus, foi muito incrível. Pessoal, a live vai ficar gravada aqui no IGTV, tá bom? Depois a gente pode fazer, né, Lu, uma live. Eu vi que tem muita mulher perguntando sobre menopausa aqui. Vamos fazer saúde da mulher, Ju? Podemos fazer. Aí eu vou fazer em casa, gente. De repente, Lu, eu tenho todas as minhas plantinhas, eu mostro as plantinhas, a gente pode fazer junto, que nem... Eu gostei muito que a Rita fez na live essa semana do shot, que ela preparou os shots Na hora, juntos. né? Eu achei muito live que ela legal. fez comigo? Eu achei demais. E eu pensei, não, eu tenho que fazer isso. Eu vou pegar uma live com o Lu, vou fazer a infusão na hora com eles, mostrando Vamos a fazer? infusão. Muito parceira, muito. Vamos fazer semana que vem? Vamos. Só me diz a data depois ali no WhatsApp e a gente marca. Beleza. Então, semana que vem a gente tenta fazer uma live falando de chás, de infusões, de saúde da mulher. A gente pensa um tema bem bacana. Ó, me dá, pessoal, rapidinho aí. Que tema que vocês querem para live de semana que vem, Ju e eu? Vamos lá. Isso. Vamos lá. Votação. Antes de encerrar, que tema que vocês Pode querem? ser várias, pode ser insônia, dores articulares, saúde da Ah, mulher, outra coisa. estética. Boa, Ju, boa. Dores articulares seria bom. A live também vai pro YouTube, tá? Lá tem muita gente que às vezes não usa essas outras mídias. Então, a live também vai pro YouTube. Ó, estão falando aí, menopausa, Saúde da mulher, ansiedade. Boa, menopausa. Eita, Hashimoto. Acho que a gente pode fazer várias de fitoterapia. E a gente pode fazer também lá a live e mostrar o banco de fórmulas do programa para os profissionais e mostrar as fórmulas que tem para essas queixas também no programa, né? O pessoal já entender como funciona. Tô dentro. Vamos fazer semana que vem, então. Parceira, Então, muita saúde da mulher, ansiedade. Candidias e menopausa. O que ganhou foi a menopausa. Menopausa, saúde da mulher. Mas tem também... Pode fazer saúde da... Libido, estética. Beleza, fechou. Semana que vem, Ju e eu faremos de alguma coisa de saúde da mulher e menopausa. Combinadíssimo. Saúde da mulher engloba um monte de coisa. Então a gente fala de saúde da mulher. Aí a gente Combinadíssimo. inclui libido dentro disso, tá, Ju? Libido, adoro trabalhar libido com mulheres. Adoro. Fechou. Então tá bom.
Beijo grande, Ju. Beijo grande para todo Ó, mundo. para você de presente Obrigado. virtual. Ah, tamo junto. Que lindo. Que lindo. Obrigado, viu? Gente, muito obrigada por tudo, obrigada pelo carinho. Qualquer coisa, chama no direct, né, Lu, que a gente respondendo. E aí, assim que a gente tiver uma nova data, o Lu fala para vocês também. Isso. Boa. Tchau, gente. Tchau, Até gente. breve. Obrigada. Tchau, Boa Ju. noite. Tchau, Lu. Beijo. Beijo.